Nesse encontro, vamos falar a respeito da Umbanda como religião que não prega necessariamente a conversão, né? Muitas dúvidas surgem a respeito desse processo de conversão de nós umbandistas e é importante dizer aqui para os filhos de santo, para a nossa comunidade de santo, que nós temos a afirmação de que a Umbanda não é religião de conversão. O principal sentido dessa afirmação corrobora o fato de que nós não temos, por uma necessidade ideológica, por um princípio religioso, a necessidade de correr atrás de adeptos, porque a nossa religião é a religião que prega a salvação, porque a nossa religião é a religião certa, porque a nossa religião é o verdadeiro caminho das almas dos homens, né? Nesse sentido, a Umbanda, pelo menos a Umbanda séria, né, que a gente conhece ao longo do nosso caminho, ela jamais vai promover qualquer tipo de caminho de conversão. Inclusive, dizer que as pessoas precisam abandonar tudo que viveram, tudo que aprenderam, tudo que experimentaram no sentido religioso antes da Umbanda, para que sejam umbandistas, né? Pelo contrário, a gente acredita piamente que a sua bagagem seja um instrumento de aprendizado incomensurável no que tange ao de seu desenvolvimento na religião de Umbanda, né? E nesse sentido, para aqueles que se tornam adeptos da religião, a Umbanda, adeptos, vamos imaginar aqueles que vestem branco, que realmente querem seguir uma trilha religiosa pela Umbanda, né? Nesse sentido, jamais haverá um discurso que o que você fez antes era errado e que você precisa reaprender do zero. Naturalmente, quando você adentra um terreiro de Umbanda, você precisa aprender, né? Já que você quer ser religioso, você precisa aprender sobre a sua religião. A religião de Umbanda é um caminho para aqueles que pretendem se desenvolver espiritualmente, né? Entretanto, nós não podemos, quanto religião Umbanda, professar por aí afora de que a nossa religião precisa gerar algum aspecto de conversão na vida das pessoas, né? Eu gosto de pensar assim, ó, você quer entender por que a Umbanda não é religião de conversão? É uma crítica, mas é uma crítica bem-humorada aqui aos nossos irmãos de outras religiões, né? Você não vai ver um umbandista com um totem do seu lado, cheio de panfleto, te abordar na rua e falar: "Olá, senhora, gostaria de ouvir as palavras do Exu Sete Encruzilhadas?" Você não vai ver um umbandista na porta do terreiro entregando um panfleto: "Venha, participe deste descarrego para a tua alma, com o Exu faremos uma ótima pólvora nos seus corpos energéticos." E nem muito menos um umbandista em feriado entregando panfleto: "Olha, no feriado de Iemanjá, vamos todos para a praia limpar a nossa alma." Esse tipo de atitude que existe, a gente sabe que existe em outras religiões que pregam a conversão, né? Ela é muito comum e nós umbandistas não temos essa preocupação, né? A Umbanda, ela não ostenta, pelo menos a Umbanda séria, né? Ela não ostenta a necessidade de aquisição de fiéis. Haja vista que, assim como a nossa casa hoje passa por um processo nesse sentido, que a gente inclusive afunila o saber, o conhecimento, o caminho iniciático e de desenvolvimento espiritual dos nossos filhos de santo, e que para muitas pessoas, né, nos bons terreiros, é um caminho chato de se seguir, extremamente limitado, quando na verdade a Umbanda tem a possibilidade de fazer um processo de expansão, né, da consciência nesses níveis
e respeitar aqueles que não escolhem o caminho, né? Nós não somos uma religião de conversão, tanto que podemos ser chamados, agora é uma opinião, tá? Aliás, tudo que eu expresso é uma opinião da nossa casa, eu jamais falo em nome da Umbanda, né? Podemos ser chamados, inclusive, de uma religião de passagem. Vamos imaginar os consulentes, né? Você já imaginou se existisse a necessidade do consulente que senta a bundinha lá na cadeira, do guia olhar para a cara dele e falar: você só toma passe se você for um bandista? Não fica um. Quer dizer, ficam uns 2, 3. Né? E nesse sentido, você já pensou se um guia olhasse para a cara de um consulente ali sentado e dissesse para ele: você só pode receber o tratamento se vier 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes? Portanto, e o médium, olha que coisa interessante, né? O médium, vamos considerar o médium como um adepto da casa, ou seja, além de religioso, ele tem um caminho de desenvolvimento espiritual naquela casa. O médium tem a total liberdade de ser abençoado numa religião, numa Umbanda séria, mais uma vez ressaltando, de ser abençoado quando ele entra numa casa e também quando ele sai. Sair para ir para outro terreiro, sair para ir para outra religião, né? Nesse sentido, não há a necessidade, e muito menos existe um processo de julgo de que a pessoa ela é mais espiritualizada, menos espiritualizada, de que ela está longe de Deus, que ela está perto de Deus, a partir do seu processo, das suas escolhas religiosas. Né? Essa liberdade no nosso sistema de crença deve existir em cada um de nós. Primeiro, porque a Umbanda bebe de todas essas fontes. Segundo, porque dentro do seu processo individual, certas linguagens estarão mais ressonantes, ainda que paralelas à Umbanda. O que eu quero dizer com isso? Eu conheço vários umbandistas que aprendem Umbanda estudando o cristianismo. Vários umbandistas que aprendem Umbanda, e aí é uma grande parcela, de que aprendem Umbanda com uma bagagem oriunda do espiritismo, outros africanismos, né? Eu falo africanismo porque temos o culto de nação e o candomblé, e outros ainda, na nossa casa nós temos um exemplo lindo disso, da Cristina, que ela é do Vedanta e anda num paralelo maravilhoso com a Umbanda, né? Porque são todas irmãs. E quando você quiser assumir um caminho iniciático de desenvolvimento, obviamente a Umbanda, olha só que importante, a Umbanda como religião de fundamentos próprios vai instruí-lo, né, de acordo com as premissas do dirigente, dos guias daquela casa, instruí-los para que esse caminho seja equilibrado ao longo da sua jornada. E que a qualquer momento rimou Umbanda e Vedanta. É verdade. E que a qualquer momento você pode, a partir do instante em que você não sentir que seja mais esse caminho, finalizar a sua etapa naquela casa de desenvolvimento espiritual e partir para a sua vida. E como nós não somos religião de conversão, é completamente incoerente quando um dirigente, quando um sacerdote, quando um guia te amaldiçoa, dizendo que a sua vida vai para o inferno porque você deixou de ser um bandista. Que a sua vida vai atrasar porque você deixou de ser um bandista. Porque seus guias vão ficar presos, sabe Deus onde, porque você está saindo dessa casa. Né? Como nós não somos religião de conversão, isso é um discurso
completamente incoerente de manutenção, de controle, de poder sobre filhos de santo. Então vocês devem ficar muito atentos a isso. Eu gosto da ideia de que a Umbanda ostenta a sabedoria de abençoar todas as etapas do nosso caminho. Quando a gente chama abençoar, vamos entender que abençoar é emanar bênção. Então, se você está aqui, está tudo bem. Se você está saindo, está tudo bem. Se você quer desenvolver o seu caminho espiritual para se tornar um dirigente, está tudo bem. Não, se você quiser ser só um médium de trabalho e aprender, está tudo bem. É muito por aí, né? E particularmente eu acho que a vida deve ser assim, né? Não deve ter essa coisa de separar. Tudo que promove separatividade não é da Umbanda, né? Não é da Umbanda, não é da Umbanda. Gente, é difícil a linha tênue que separa isso, né? É difícil, é difícil. E tudo que não promove a unidade dentro de um terreiro também não é Umbanda. Também não é Umbanda. É aquilo que eu, até ontem na reunião com os médiuns eu dizia, não é coerente julgar que você deve manifestar a sua verdade, ser a sua verdade, trazer o seu conhecimento de fora, enquanto você está atrelado a um grupo mediúnico e não faz nada dentro dele. É muito incoerente, né? Muito incoerente. Então, nesse sentido, nós vamos passar por um processo de afunilamento, as casas passam por esse processo de afunilamento, que pode ser considerado, inclusive, um processo de filtragem para aqueles que realmente querem compreender os fundamentos de Umbanda, né? E é muito diferente, viu? Só para, não quero fugir tanto do assunto, mas só para deixar claro, fundamento é diferente do esoterismo da Umbanda. Tá? O esoterismo, o que é o esoterismo da Umbanda? São aqueles conhecimentos que o dirigente, que os guias da casa só conseguem promover via oral, porque ele é parte da experiência e da vivência da casa, né, da religião. Enquanto fundamento é aquilo que alicerça. Quais são aquelas premissas básicas, quais são aqueles conjuntos de compreensões e regras básicas que tornam a casa sustentável do ponto de vista energético, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social e do ponto de vista, principalmente, educativo. Obviamente, religioso, né? Então, os fundamentos são aquilo que alicerçam, o esoterismo é aquilo que é passado de boca em boca, fundamento é aquilo que recebe os médiuns e deve ser comunicado incessantemente para uma comunidade de santo, e o esoterismo na vivência templária daqueles que se tornam adeptos da religião, né? Mais uma vez endossando, todo o processo de conversão, prestem atenção nisso. Todo o processo de conversão tende a gerar intolerância. Porque parte da ideia sobre conversão é, enquanto você não se converte àquilo, você está num caminho errado. E quem não escolhe aquele processo está num caminho errado e você se coloca num caminho certo, em tese, né? E acaba praticando essa intolerância gigante que a gente vê principalmente entre as religiões desse mundo, né? Aqui a gente entende a intolerância de parte dos evangélicos com outras religiões, não necessariamente Umbanda, né? Com outras religiões, quando é vendido ostensivamente, exaustivamente cobrada a conversão dos fiéis, não é isso? Aceite Cristo, aquela coisa toda, né? Respeitamos a crença deles, mas não podemos
compactuar com a ideia de que estamos num caminho errado, só estamos no nosso caminho. A Liane está comentando, sempre pensar que está tudo certo. É, mais ou menos. Mas tá tudo certo, tá exatamente do jeito que Deus quer. Isso é fato, né? Está exatamente do jeito que Deus quer.